hoje a gente vai falar desses comportamentos. Então, o que eu trouxe assim? Esses comportamentos, muitas vezes a gente fica o dia inteiro fazendo afirmações positivas, pensando positivo, e a gente fala, mas eu não sei por que essas coisas estão acontecendo, eu não sei por que as coisas não estão fluindo para mim. E muitas vezes eu me peguei nesse sentido, né? Quando eu tomei consciência do que eu fazia, porque muitas vezes eu estava reproduzindo só pensamentos e comportamentos automáticos. Então, quando eu tomei consciência, eu falei, mas por que não estão acontecendo essas coisas na minha vida? Por que não tá nesse ritmo? Eu fui ver que eu tinha algum desses comportamentos. Quer dizer, eu tinha quase vários, né? Eu tinha muitos. Hoje eu vou falar 10 comportamentos aqui, mas tem vários outros. Aí é assunto para outra live. Como essa live a gente vai falar um pouquinho menos, então eu vou falar 10 assuntos aqui para vocês. Então vamos lá, gente. O primeiro deles é o julgamento, né? Quantas vezes a gente está julgando a si mesmo, ao outro, né? Quantas vezes a gente fica julgando. E quando a gente está julgando, a gente está baixando a nossa frequência. A gente desalinha a nossa mente consciente, que a gente já falou sobre isso, a nossa mente inconsciente, que é aquilo que está lá dentro, e a nossa mente superior. Então fica tudo desalinhado. Então eu posso ficar pensando o dia inteiro positivo, pensando, sendo otimista, isso e aquilo, mas se eu fico julgando, se eu julgo principalmente você se julgar, isso bloqueia a sua prosperidade. A gente já falou que prosperidade é um estado de espírito, é um estado do ser, é um estado de completude, de fluxo, de crescimento constante. Oi, Josi! Então, o julgamento é um dos principais bloqueadores da sua prosperidade. Depois a gente tem a reclamação. Reclamação também. Esse daí até no domingo eu fiz um quadro aí da senhora Rê, né? Eu chamei a dona Reclamínia, porque oi Josi, essa era uma das características que eu tinha e que às vezes, se eu não tomar cuidado, eu entro nesse padrão de reclamação. Quando você tá reclamando, você tá clamando 2 vezes, você tá pedindo mais disso, que mais dessas situações aconteçam, que mais disso aconteça. Então, reclamação, e quando você reclama de uma outra pessoa, você está se colocando numa posição de superior, então não deixa de ser um julgamento também. Você se coloca superior a essa pessoa e está reclamando daquilo que ela está fazendo, então você está se colocando como se você fosse maior que essa pessoa, né? E que ela está fazendo errado e que você é o certo e que a sua opinião é a certa e que do seu modo é o certo. Então você não aceita a forma como a outra pessoa faz. Então você reclama, mas você está julgando. Olá, Maximiliano, tudo bem? E aí temos também o próximo, que é o pensamento obsessivo. Pensamento obsessivo é aquele pensamento que você fica sempre pensando as mesmas coisas e não tira aquilo da cabeça, e aquela voz que não deixa você avançar e que é aquela que você acha que está pensando, mas na verdade você não está pensando, você está com atividade mental. E aí quando chega no final do dia você está cansado e às vezes você não fez nada e você está esgotado e parece que você travou. Travou? Não, aqui tá funcionando normal. Vocês estão me vendo normal? A Josi falou que travou, mas pra mim aqui tá normal. Travou, gente? Eu acho que não, né? Tá normal. Então, o pensamento obsessivo, quando você tem esse pensamento obsessivo, você cria mais problemas para você. E aí você também desalinha as 3 mentes, né? Consciente, subconsciente e mente superior. Para você manifestar as coisas na sua vida, o que é manifestar, Daniela? É materializar, é que as coisas aconteçam, coisas tangíveis, coisas que você consegue pegar, né? Porque tem as coisas intangíveis, que é o bem-estar, a completude, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Isso são coisas intangíveis, você só consegue sentir, você não consegue ver. Você consegue ver na forma como você se comporta com as pessoas, como você reage àquilo que está acontecendo, mas você não consegue pegar. Então, materializar, manifestar é deixar os seus sonhos virarem realidade, é quando você faz isso. Aí a gente tem um outro comportamento que esse eu era
campeã nesse comportamento, que é a vitimização, né? A gente se colocar numa postura de vítima. Mas eu entendi depois de muito fazer muitos cursos, fazer muitos treinamentos, fazer muitos atendimentos, por que eu me colocava nessa posição de vítima? É porque a minha criança interior, ela estava ferida, ela estava machucada. Então ela se colocava numa postura de vítima para pegar o quê? Para pegar a atenção, porque ela queria receber a atenção que ela não recebeu, que eu interpretei, que eu percebi que eu não recebi, porque eu idealizei uma cena e aquela cena não foi, então eu me frustrei com aquilo, porque eu tive uma realidade e eu tinha uma expectativa, e a minha expectativa não foi atendida, a minha percepção falou, você não foi entendida, você é uma coitadinha. Então eu comecei um modo que, gente, fazedor, eu queria fazer, para quê? Para chamar a atenção. Mas quem queria chamar a atenção? Aquela criança ferida, porque ela queria receber atenção. E quando eu entendi isso, por que eu estava fazendo tantas coisas, foi uma grande mudança, foi uma grande chave que virou na minha vida, porque muitas vezes a gente não se comporta como adulto. Isso é normal, a pessoa se vitimizar. Não é normal, porque é uma carência, você é vítima, você se coloca numa postura de inferior, de querer chamar atenção. Então, por que você quer preencher isso com atenção? O que tá te faltando? Qual que é o buraco que tá aí? Então você tem que se fazer essa pergunta. Se você se coloca nessa posição, é porque você está querendo alguma coisa. E quando você se coloca nessa posição, você ganha alguma coisa. Isso acontece muito com pessoas que estão doentes. Se você falar pra pessoa assim, você quer ficar boa? Conscientemente a pessoa fala, é claro, Daniela, é claro que eu quero me curar, uma pessoa com câncer. É claro que eu quero me curar, o que eu mais quero é minha cura. Mas o que ela está ganhando com aquilo? E aí você vê que ela não se cura. Por quê? Porque muitas vezes ela recebe atenção que ela não teve uma vida inteira. Ela não teve atenção e agora os filhos estão dando atenção, o marido está dando atenção, o trabalho está dando atenção. Então sempre tem um ganho secundário quando você se coloca nessa posição. E eu tinha também um padrão de várias vezes que eu ficava doente, mas era tudo estresse, porque eu vivia muito no passado, então eu estava sempre estressada e eu estava sempre correndo, para chegar aonde? Para chegar em que lugar que eu queria chegar? Eu queria realizar aquela criança interior que estava ferida, que estava machucada. Então, quando eu entendi por que eu estava fazendo e por que eu estava me comportando dessa forma, foi a grande mudança. E muitas vezes a gente não se comporta como adulto. Quando você vê alguma situação assim que se você reage muito exagerado, pode ter certeza que não é o adulto que está reagindo, é a sua criança. É a sua criança que está esperneando. É algum ponto que tocou. Eu acho que eu vou fazer uma live depois só falando sobre criança interior. Se vocês quiserem, coloque aí quem quer que eu fale só sobre criança interior. Porque muitas vezes a gente não está se comportando como adulto. Porque adulto ele tem responsabilidade, ele não reage dessa forma. Quem reage dessa forma é a criança que está ferida. A criança que se sentiu ferida. Então se vocês quiserem depois que eu fale, porque tem muita coisa sobre esse assunto, a gente fala só sobre criança interior e muitas vezes a gente tem problemas nos relacionamentos afetivos, a gente tem problema no nosso trabalho, a gente tem problema com dinheiro, tudo isso por causa que a criança está ferida. A expectativa não atendeu à realidade, a gente idealiza os pais ideais, aqueles pais fantásticos, e aí quando eles não são, porque eles são pessoas também, e também porque eles foram filhos também, eles são filhos, e aí eles repetem esses padrões, a gente se frustra. E aí quando a gente se frustra, a gente sofre. E aí a gente fica vivendo aquele passado e fica repetindo mais disso. Porque a gente está alienado para o passado. O que é ser uma pessoa alienada? A gente entrega a nossa vida para o passado. E aí a gente não sai do lugar. Por isso que você vê que a gente vai fazendo e parece que a gente está repetindo. Por quê? Porque você está preso nas coisas do passado. Você está preso. Ok, eu quero, é muito bom sabermos. Isso mesmo, você tem que trabalhar ela. Você tem que olhar para sua criança interior. Então a vitimização, ele é um dos campeões aí
de coisas que bloqueiam a sua prosperidade, porque você se coloca numa postura de vítima. Quando eu entendi isso e eu comecei a ser responsável, opa, isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para acontecer isso? Aí eu começava a pensar, o que será que eu fiz? Que atitude que eu tive para atrair essa pessoa para mim? Que atitude que eu fiz? Que comportamento que eu tive que atrair essa situação? Eu comecei a trazer tudo para mim. Não, porque antes eu colocava, porque meu pai foi assim, então eu também sou assim. Porque meu professor foi assim, então também eu fiquei assim. Porque aconteceu tal coisa, eu fiquei assim. Então eu sempre colocava no outro, e nunca trazia a responsabilidade para mim. Quando eu comecei a me responsabilizar, não, então, se eu tô sem dinheiro agora, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, o que eu fiz? Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a me fazer perguntas. Gente, eu já falei em várias lives que perguntas é o que te destrava. Você tem que saber fazer perguntas. O tempo inteiro você tem que se fazer perguntas. E não querer buscar respostas. E eu fiquei uma vida inteira tentando buscar respostas para as coisas que aconteciam comigo. E o segredo não tá na resposta, o segredo tá na pergunta. Pergunta. E hoje a gente vê muitas crianças que são muito questionadoras, né? Que perguntam muito. A gente faz o quê? Para de fazer pergunta, a gente quer abafar. Deixa fazer pergunta, porque é pergunta que destrava. É a pergunta que te coloca no modo de você buscar, de você racionalizar, de você questionar. Tem que questionar. Mas por que é assim? Por que está acontecendo isso? Mas por que é desse jeito? Mas essa teoria. Então, questione até isso que eu estou falando. Se questione. Será que é verdade mesmo? Será que eu devo acreditar? Será que isso é isso? Por quê? Porque você vai fazer o seu cérebro trabalhar e buscar respostas. E não só você ficar aceitando. E a gente teve uma criação de aceitar tudo, de que a gente tem que aceitar tudo, e a gente foi recebendo, principalmente na escola, a gente ia recebendo aquele monte de informações e aceitando, e nada a gente questiona. E quanta coisa que a gente viu que não serve pra nada, e a gente só foi recebendo. E acumulando, depois a gente não sabe fazer nada com isso que a gente tem. Então, vitimização é um dos pontos. Vamos lá, vergonha. Essa daí também tinha. Quando você vibra na vergonha, quando você tem esse sentimento de vergonha, você tá com uma frequência de 20 Hz, que é baixíssima, gente. É uma das frequências mais baixas. Se você tá vibrando numa frequência baixa, o que você acha que você vai atrair para você? Que tipo de situações você acha que você vai atrair? E a vergonha também, ela tem essa coisa de você querer ser amado pelas pessoas, e aí você não quer se expor, aí você não quer, tem medo da crítica, tem medo da rejeição, então você se coloca naquela posição, você tem vergonha de tudo. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E quantas oportunidades eu perdi por causa de ter uma vergonha, de me colocar numa posição de inferioridade, de que eu não era merecedora de estar ali, que eu não era merecedora daquilo. Eu sempre fiz muitas coisas, mas era sempre uma luta constante comigo, Então, desde pequeno eu fui fazer dança. Por quê? Porque na dança, quando eu tava no palco, eu me soltava, mas quando eu saía de lá, acabou, me fechava. Eu me lembro de algumas festas de eu ficar segurando assim, atrás do vestido da minha mãe. Eu não conseguia falar. Na faculdade, eu pedia pra minha amiga, Soraya, nem sei se ela tá aqui, fala pra mim tal coisa pro professor. E eu quase que perdi uma oportunidade que eu queria muito, que era um sonho meu, porque eu não conseguia falar. O professor falou, Daniela, suas notas são excelentes, você é a melhor aluna aí com notas mais altas, mas você não sabe falar, você não fala, você não se comunica. Como é que eu vou colocar você num projeto desse? Entendeu, gente? Tudo porque eu tinha vergonha de me expor. Mas não era que eu vergonha de me expor. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim, o que as pessoas iam falar de mim, que elas iam me criticar, que elas iam ficar me questionando. Então, quando eu limpei isso, melhorou muito, porque eu tô aqui nessa live falando com vocês. É claro que me importa o que vocês estão pensando, mas se vocês... eu não tô aqui para ser amada por vocês, eu tô aqui para passar informações, para transbordar, para dividir com vocês isso. Eu não me importo mais se vocês estão pensando que é legal, o cabelo da Daniela tá assim, o cabelo dela tá assado, ela tá isso, ela tá com uma espinha aqui, agora eu tô com um filtro aqui, pois esse filtro é belíssimo, mas eu tô com uma super espinha aqui.
Antes eu ia ficar me preocupando com isso, mas agora eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo o quê? Em passar informação, em falar com as pessoas. Eu não me preocupo com o que você está pensando. E eu me preocupava, porque também fui criada no meio. Olha, cuidado que o vizinho está ouvindo. Olha, cuidado que não sei o quê. Fala baixo. Olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E você foi sendo poldado. E aí, o que acontece, gente? Você perde oportunidades, você vai perdendo oportunidades. Ah, agora tá todo mundo me elogiando, né, gente? Ah, arrasa a prosperidade, isso aí. Mas comece a se observar e ver se você não se coloca nessa situação. Eu tinha vergonha de falar aonde eu morava, porque eu morava num bairro que é afastado da cidade, que não é os canais que Santos tem. Então, quando a pessoa falava, onde você mora? Eu falava assim, eu moro na divisa de São Vicente. Eu não falava que eu morava na Zona Noroeste, porque eu tinha vergonha de falar que eu tava lá. E eu tinha vergonha de falar que eu era professora de dança na faculdade quando eu tava. Só que eu pagava a faculdade com as aulas de dança, mas eu tinha vergonha porque as pessoas falavam, ai, dá aula de dança, credo. Gente, quantas pessoas não ganham dinheiro dando aula de dança? Eu paguei faculdade, comprei carro, casei dando aula de dança. Dando aula de dança, mas eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar porque eu era professora de dança. E eu parei depois porque eu passei no concurso, porque senão eu estaria dando aula de dança. Eu fazia o meu horário, eu trabalhava a hora que eu queria, eu tinha os meus alunos, eu nunca fiquei desempregada dando aula de dança. Então, só que eu tinha vergonha disso, que eu achava que isso era inferior da aula de dança. E quantas pessoas aí não estão arrasando dando aula de dança e fazem tudo? É porque eu acabei mudando aí meu destino, mas não tem nada demais você dar aula de dança, não tem nada demais você ser um motorista de Uber, não tem nada demais se você ser uma faxineira. Se você faz isso com amor, você não tem. Olha lá, Cláudia, eu paguei a faculdade dando aula de teatro. Uma época, é isso, gente. Quando você faz a sua missão de vida, quando você tá, não importa, só que a gente tá cheio de condicionamentos, cheio de padrões. Então a gente fica aí com medo do que os outros vão pensar. Próximo comportamento, apatia. O que é apatia, gente? Quando você tá insensível a nada, quando você tanto faz, tanto fez, quando você é indiferente, a sua frequência vai lá embaixo. E toda vez que você baixa a frequência, você atrai pessoas, situações dessa mesma frequência. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, olha, até quando você é assaltado, você atraiu o ladrão. Eu ficava me questionando, que atrair ladrão? Como é que eu atraio um ladrão pra mim? Como que eu tô andando na rua, agora eu fui assaltado e eu atraí o ladrão? Gente, é verdade, porque depois que eu passei por isso, eu me lembrei de uma situação que eu tinha 10 anos e que minha prima ela me chamou pra ir numa loja e eu falei, não vou, eu não quero ir, não quero ir. Ela, não, porque você tem que ir, minha mãe, vai com ela, coitada, vai com ela, você vai deixar a menina sozinha? Eu fui. Quando eu cheguei nessa loja, era uma loja de bicicleta, quando a gente chegou nessa loja, passou uma pessoa estranha. Ele ficou olhando pra minha cara e eu também fiquei olhando e eu fiquei mais com medo ainda, porque eu já tava com medo de sair. Fiquei com mais medo ainda. A gente foi embora. Quando a gente foi embora, andando pela uma rua, paramos numa casa de uma amiga nossa. Quando a gente parou, ele veio, pumba, desce da bicicleta, me dá a bicicleta. Eu não queria fazer aquilo, eu já estava sentindo aquilo, eu não queria sair. Então eu atraí aquela situação pra mim. Por que ele se conectou comigo? Não se conectou com a minha prima. Ele veio e só roubou a minha bicicleta, não roubou a dela. Porque eu me conectei na mesma frequência, na frequência do medo. Eu tava vibrando no medo. Então ele se conectou com a minha frequência. Porque muitas vezes você tá num ponto de ônibus e uma pessoa é assaltada e as outras não são. Por quê? Porque você tá naquela frequência. Você atinge, às vezes tem uma pessoa ali que nem não acontece nada com ela. Então a frequência, gente, é uma coisa muito importante. Então a apatia é a indiferença, quando você não sente nada, você nem sente bom nem ruim. Então é melhor às vezes você sentir ruim do que você não sentir nada. Outro comportamento, apego. Pessoas que são apegadas às coisas. Tanto a pessoas como bem materiais. Nada é nosso, gente. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar. Então, quando você se sente próspero, você sente a plenitude, você não depende das outras pessoas. É claro que eu tenho marido, que eu tenho filho, que eu tenho mãe, que eu tenho pai e que eu amo a minha família, que eu amo as pessoas. Mas eu não dependo deles para ser feliz.
Eu não dependo das coisas para ser feliz. Eu já dependi das coisas para ser feliz. Eu já coloquei minhas expectativas nas outras pessoas. Só que quando você faz isso, você vai se frustrar. Você não está vivendo a sua verdadeira essência. Você está preso no ego. No ego, que é o grande personagem. É tudo coisa do ego. Não é amor de verdade que você sente. É um amor do ego. Então tomem cuidado com o apego. O apego, ele destrói a sua prosperidade. Destrói. Próxima coisa, vingança. Quando você tem desejo de vingança, quando você fala assim, tomara que se ferre, tomara que quebre aquela perna, tomara que dê errado pra ele. Quantas vezes você, tá vendo? Vai dar errado, você vai dar errado. Olha, não vai dar certo. Você tá desejando o quê? Você tá desejando mal pra outra pessoa, vai voltar pra você. Não tem como não voltar, gente. Gente, é um reflexo, tudo é um reflexo. Vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Pode ser que não volte naquela situação pra você com aquela pessoa, mas vai voltar numa outra situação que você vai ver, porque tudo tem uma causa e um efeito, uma causa e um efeito, uma causa e um efeito. Então, quando você entende isso, você não vai querer desejar coisas ruins pra pessoa, por mais que ela te dê raiva, te dê ira. Por quê? Porque vai voltar para você. Não existe o outro pro universo, só existe você. Só existe você, só existe você. Então tudo que você tá fazendo volta para você. Isso que eu tô fazendo aqui agora, gente, eu tô beneficiando muitas pessoas. Eu sei que esse conteúdo tá beneficiando, mas eu tô me beneficiando também. Porque eu tô trazendo mais coisas boas pra mim também. A energia de vocês volta pra mim, os comentários voltam pra mim. Então eu tô contribuindo com vocês, mas eu tô contribuindo comigo também. Porque quando eu estou bem, tudo vai bem no meu mundo. Aí a pessoa fala assim, fulano mudou. Não é o fulano que mudou. É você que mudou a sua percepção sobre a pessoa. E aí eu comecei a mudar a minha percepção naqueles ambientes que eu frequentava e que eu me sentia inferior. Eu vi que não eram as pessoas que me colocavam naquela posição de inferior, era eu que estava me colocando naquela posição de inferior. E quando eu mudei o meu olhar, eu falei, nossa, as pessoas estão me tratando diferente? Não, elas não estavam me tratando diferente, era eu que estava criando essa história. Eu que criei na minha mente essa ilusão e achando que as pessoas falavam isso de mim, que as pessoas estavam pensando aquilo de mim. As pessoas não estavam pensando, as pessoas não estão nem aí para o que você estava fazendo. É você que estava criando aquela história. Então, quantas histórias você não está criando e está deixando de fazer coisas porque você está criando histórias, criando história. Você é uma fábrica de criação de história. Próximo comportamento, pobreza interior. O que é pobreza interior? É escassez. Você pode ter o dinheiro que for. Quantas pessoas vocês conhecem que tem muita riqueza material, muita riqueza, mas tem uma pobreza interior, não tem sentimentos, é negativo, tem escassez, tem medo de perder, é mesquinho, é ranzinza, fica fazendo tudo mesquinharia, fica controlando a comida, fica controlando as coisas. Então isso é pobreza interior. Não é porque você não tem uma condição financeira que você precisa ter pobreza interior. Eu conheci pessoas em algumas viagens que eu fiz em projetos sociais, pessoas que eram paupérrimas, mas eram ricas interiormente. As pessoas estavam felizes, contentes, e elas dava tapa na sua cara de você ver a pessoa ali passando dificuldade, mas a pessoa tá feliz, tá grata, tá agradecendo a Deus, tá se sentindo feliz, tá com um sorriso no rosto. Não, a felicidade não tem nada a ver com a parte material. É claro que se eu tiver dinheiro e começar a fazer um monte de viagem, eu vou sentir um bem-estar, eu vou me sentir bem, mas não está ligado a isso, vai ser uma coisa passageira, vai te dar aquele prazer momentâneo e daqui a pouco vai passar. E daqui a pouco vai passar, aí você vai querer mais, aí você nunca sai da corrida dos ratos, ok? E o último comportamento, eu acho que é o último, deixa eu ver, o último comportamento é a preguiça, né? Muitas vezes a gente sofre aí da preguiça. Ter preguiça de vez em quando, gente, isso é normal. Às vezes você não quer fazer, às vezes, vou tirar hoje o dia de descanso, hoje eu tô precisando, hoje eu vou ficar aqui. Mas se você ter preguiça sempre, gente, isso baixa a sua frequência. Isso aí acaba com a sua prosperidade. Então,
preguiçosos, né? Tem duas pessoas que não aprendem, né? A teimosa e a preguiçosa. Então, gente, preguiça é uma das coisas que bloqueiam a sua prosperidade. Bom, gente, eu queria falar com vocês. Esses são os comportamentos, nós temos muito mais comportamentos, nós temos muito mais coisas que bloqueiam nossa prosperidade, então fiquem atentos se vocês têm esses comportamentos, se vocês têm esses sentimentos, esses pensamentos aí ao longo do dia, como que a gente entra no fluxo da prosperidade? Se observando, passando a se observar nos nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso. E eu quero deixar um exercício aqui para vocês fazerem, de que o Deepak Chopra, que eu gosto muito, né, dos ensinamentos do Deepak Chopra, indiano, ele fala assim que quando você vê uma pessoa na rua, você deseje para ele felicidade e amor. Deseje silenciosamente. Para qualquer pessoa que você veja na rua, eu te desejo amor, eu te desejo alegria, eu te desejo felicidade. Você intencione isso para aquela pessoa. Eu faço esse exercício, eu vou passando na rua, eu vou passando de carro e vou falar muito amor pra você, vou pensando muito amor pra você, eu amo você, mesmo pessoas desconhecidas. Vocês vão ver como que vai mudar o fluxo, a energia e a frequência de vocês. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa, mas você está desejando amor para ela, você está desejando o bem para ela, você está desejando felicidade. Tudo que a gente deseja para o outro volta para quem, gente? Volta para gente. Volta pra gente. Então, na verdade, você não tá trabalhando só pro outro, você tá trabalhando pra você. E se você, quanto mais você estiver bem, quanto mais sua frequência estiver bem, mais você tá fazendo bem pros outros, porque a sua frequência, ela influencia as outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor. Então, comecem a fazer isso. Comecem a desejar felicidade, paz, amor. É só pensar. Eu te desejo paz, amor, felicidade. Que você tenha um dia maravilhoso. É só no pensamento, só no pensamento. E vai falando, vai falando, vai falando. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou colocar um post lá no feed. Eu quero que vocês comentem esse post. Compartilhe aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu espero vocês lá no grupo do Telegram, que quinta-feira tem aula. Essa aula tá imperdível, que eu vou dar dicas aí. Eu vou dar o passo a passo para como você criar um estado de presença. Mas vocês têm que ter o aplicativo do Zoom. Quem não tá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram aí ou no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar o link da aula lá. Tá bom, gente? Então vamos todo mundo na aula quinta-feira pra gente aumentar essa egrégora aí, pra gente aumentar toda essa energia, e comentem aí no post que eu vou colocar lá no feed agora. Eu espero que tenham contribuído com vocês, que vocês comecem a arrasar aí na prosperidade, porque nós já somos prósperos. Então vamos viver a nossa essência e vamos contribuir e transmitir aí paz, amor e alegria para todo mundo. Muito obrigado. Ai, a Silvana já tá usando aí, ó. Dani, desejo muita luz e energia para você. Arrasa. Isso aí, tô recebendo, tô mandando, tô recebendo, tô mandando. Muito bom, gente. Beijo.